Então vamos começar a primeira leitura de hoje, a leitura de abertura, momento de renovação. O capítulo é o 19, Suicídio Nunca. Qual raio destruidor em noite escura que rasga os céus sombrios, a ideia do suicídio relampeia na mente atormentada, quando os sofrimentos maceram e o homem não se sente encorajado para superá-lo. O primeiro destrói o que encontra pelo caminho, enquanto o segundo faz que prossiga com inusitada intensidade a desventura que não vai consumida, porque é um ato de rebeldia. O suicídio interrompe o fluxo material da vida, não, porém, a realidade desta. Como efeito da intenção de fuga do sofrimento, este se alonga mais terrível e devastador. Graças às poderosas engrenagens dos acontecimentos, eles deixam matrizes nos tecidos sutis da alma, que as fixa, causando lancinantes efeitos quando bruscamente interrompidos. Fuga à responsabilidade moral é a submissão dinâmica imposta pelas leis divinas, que sempre alcançam o infrator. O suicídio emana ao delito o espírito que se atirou à mais desesperada conjuntura. Alonga-se por decênios os infortúnios dos quais o indivíduo que se quis libertar, acompanhando em crises sucessivas de alucinação e dor. O sofrimento que poderia haver sido transformado em sublimação. Quando irrompam na tua vida quaisquer dores acerbas, arma-te de coragem para as superar. Passam todas as aflições e raia sempre novo dia de esperança para quem confia. Nunca agasalhes a torpe ideia do suicídio, que não soluciona os problemas. Ideia vitalizada faz-se ação imediata. Pensando na autodestruição e falando sobre ela, as formas pensamentos se condensam na mente, terminando por transformar-se em ocorrência real num minuto infeliz. Além da mentalização negativa, espíritos ociosos e perversos que enxameiam na erraticidade inferior, atraídos pelas ondas mentais pessimistas, passam a contribuir para o tentame de desventura através da inspiração em mecanismos vigorosos de obsessão a que o invigilante se submete. A grande decepção do suicida é constatar o prosseguimento da vida e do problema de que se procurou evadir, com o agravante das dores morais advindas. Porque não há morte. A vida continua em todas as expressões vibratórias, nos moldes plasmados pela conduta de cada um. O que hoje te aflige, amanhã, vencida a situação, será o teu título de enobrecimento. A dificuldade de agora se transforma em experiência para mais tarde. Não raro, a atitude lamentável do suicídio ocorre quando a questão já se estava resolvendo. Com um pouco mais de paciência, toda a alegria estará ao alcance e, através do desespero, da rebeldia, surgem os anos sucessivos de infortúnio e demência.
seja qual for a provação em que te sejas situado, abre-te a Jesus e a Ele entrega-te em confiança. Ele é o caminho. E Joana finaliza assim: avança, mesmo que destroçado, Ele é a verdade. Nutre-te com a sua sabedoria, Ele é a vida. Aguarda um pouco na fé e te adentrarás na sua plenitude. Matar ou matar-se nunca. Joana de Anjos. Muito bem, meus irmãos, Graças a Deus. amigos, companheiros aí de caminhada terrena, vamos nós, nesse momento, fazer da nossa prece inicial um hino de gratidão a Deus pela bênção da vida. E felizes somos nós, nessa manhã, banhado pela chuva e aquecido pelas palavras de Joana de Ângeles e assistência dos amigos espirituais. Só temos que expressar a gratidão. Apesar dos problemas, as soluções elas aparecem diariamente em nossas vidas, a todo momento, e assim a gente vai levando em frente aquilo que nós pedimos nessa encarnação para vivermos. Que possamos sempre ter a força, a coragem, o ânimo e exemplificar, porque o aprendizado tem sido grande para nós que aqui estamos. Então, somos imensamente gratos a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, e esses amigos da espiritualidade que a gente não vê, mas percebe, sente, sempre ao nosso lado, dando aquele empurrãozinho, estendendo as mãos e fazendo com que a gente vá em frente. Agora, como somos abençoados, né, e reconhecemos essas bênçãos, sabemos que há irmãos nossos passando por dificuldades aí extremas, e para eles também não falta esse auxílio, essa ajuda. O que pedimos a Deus nesse momento é que dê a essas pessoas a percepção de que a ajuda é real, o auxílio é real. E eu lembro nesse momento das palavras de Chico, né? Não temos problemas, não temos aflição. Né? Está lá naquele hino tão bonito que ele balbuciava. E assim nós estamos iniciando a nossa manhã de estudo de hoje, com esse hino de gratidão a Deus. Passar a palavra ao Elfo para ele poder fazer a leitura da nossa página inicial, né? Questão 412, né? Do livro dos Espíritos. 411 do livro dos Espíritos. E o Carlos escolheu uma página muito bonita para nós estudarmos daqui a pouco, tá? Seria interessante a gente dar bastante atenção nessa página e discutir, né, gente? Vamos discutir, né, cara? Então vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, da emancipação da alma, questão 411. A pergunta: estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Respondendo: acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tenha a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Elfo, tu podia repetir a pergunta? A pergunta? Só a pergunta, só repetir, só porque eu me perdi Se o Espírito sabe um dia que vai morrer. Só a pergunta, só. Repetindo a pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Eu esqueci de pegar o livro. Eu também esqueci de te dar. Então, vamos lá, o filosofia espírita, né? Pressentimento da morte, né? A maioria dos espíritos, nem todos, vai pela sua posição evolutiva, tem uma carta de vida que é planejada, elaborada e também
com o próprio reencarnante ali presente. Então, quer dizer, logicamente que lá do outro lado alguns têm essa noção de quando. Tem um livro do André Luiz que está lá, eu não lembro o nome, se é Libertação, qual é o nome do livro, que ele está lá planejando, está lá o grupo planejando a reencarnação de um cidadão. E aí o cidadão faz essa pergunta, qual é o dia que ele vai morrer? Aí o mentor lá fala, você não venha para cá antes dos 70. Aí quer dizer, já é ali bem dito que vai saber mais ou menos. Você deixa implicitado que esse período ele vai fazer aqui. Ele pode antecipar, entrando na gula, entrando nos vícios, né? Aí pode se antecipar. Nos dão uma carta em branco, né? Preencher lá. Então, capítulo 3, Filosofia Espírita, aqui de 9 e 10, livro 9 e 10. Pressentimento da morte. O espírito parcialmente desligado da matéria, mesmo sendo em relaxamento profundo, por vezes tem a intuição do dia de sua desencarnação, quando está preparado para tal revelação. Muitos sabem até o dia certo, ou a hora do seu desenlace espiritual. Isto acontece em todas as religiões e mesmo filosofias espiritualistas. Quem sente esta verdade alimenta-a, sem dúvida. Jesus foi um marco dessa prática quando anunciou tudo o que deveria acontecer com ele. Além do pressentimento da morte, existem também revelações outras, como desastre, morte de parentes e de amigos. Essa será a mediunidade do futuro, quando as revelações nos virão pelos procedimentos da intuição. Só um instante, Rodrigo. Só que a gente estava conversando ontem que você estava falando, né? O Jurandir. Esse camarada aí tem uma experiência que ele passou com a avó dele, que ele me contou, foi com tua avó, não foi? Foi. Ela falou o dia certo, né? E a hora, inclusive. Ela sabia o dia e a hora. O Chico Xavier também, ele falou que a partida dele seria um dia de muita alegria para a nação, que não iriam nem tomar tanto conhecimento assim, não ia ter abalo nenhum a morte dele. Foi o dia que o Brasil foi campeão, né? Exatamente. Agora, eu na vida do dia a dia, já vi muitas pessoas preverem, não assim um dia, mas tem uma senhora que ela morreu próximo, quando eu namorava ali na Rua 20, ela disse assim, eu estou poucos dias de vida. Ela sempre falava, bom, acho que no mês que vem não passa, e não passou mesmo. Então a pessoa sente. Eu, por exemplo, comigo, eu estava no hospital e ia tentar o suicídio. Então, quer dizer, suicídio já estava abalando o espírito, né? Então, fui orientado que não estava na hora, que eu teria que passar por algumas experiências antes do óbito. E aquilo ali me chocou até muito, que eu voltei para o leito completamente, vamos dizer assim, desmoralizado, varrido, porque eu não esperava que tivesse um acontecimento desse. Não esperava que a espiritualidade lançasse um mensageiro. Então, nossa vida ela é ocupada diretamente, só que nós é que temos que dar essa condição de atrair as informações que nós precisamos. Então, o Miramês continua aqui. Não há segredos para a alma livre, ou para a que fica livre, mesmo estando se movendo na carne. O Espiritismo nos mostra todas as modalidades, como o Mestre fez com os discípulos, para desenvolver ou despertar as faculdades espirituais que dormem no centro da vida. Se pudéssemos compilar em livros os casos acontecidos no mundo, teríamos vários volumes, porque todos os dias acontecem em todos os países essas revelações, como também de pessoas que, estado de catalepsia, visitaram o outro mundo
o dos espíritos, lembrando-se de tudo o que com elas sucedeu. O que falta à humanidade é maturidade de consciência para se sustentar, passando a viver os ensinamentos de Jesus, que confirmam o intercâmbio entre os dois mundos, a reencarnação e, enfim, todos os anúncios da doutrina espírita que trilha junto à verdade. Não é revelado a todos os seres o dia de sua morte, porque criaria confusão no meio dos homens, sem o devido preparo. Falta-lhe a educação espiritual para tal anúncio em massa. Somente com o tempo, os espíritos superiores deverão usar o espaço para os aviões desta ordem, para os avisos desta ordem. Temos de considerar nesta fase, porque passa a humanidade o momento de grandes provações, quando as almas se encontram aturdidas e seus corações creem e descreem, fazem e desfazem, afirmam e negam, abençoam e amaldiçoam. É a nossa condição. Jesus é a firmeza da humanidade. Este é o século da confusão, após o qual nascerá a estabilidade nos corações aflitos. A doutrina espírita veio cuidar das criaturas perdidas em ondas revoltas, e ela é capaz de conduzi-las à praia, na extensão de sua harmonia, para que todos tenham paz no coração e a consciência receba a tranquilidade que não perturba. Depois da calmaria, as revelações no sentido da morte, nesse ou naquele dia, não vão trazer distúrbio algum à alma, e sim alegria por voltar à verdadeira pátria, onde poderá encontrar, já esperando, os velhos amigos e familiares que a precederam pelos portais do túmulo. O espírito, estando desprendido da matéria, tem a sua visão expandida e seu conhecimento ampliado, de sorte que a vida lhe aparece da existência de Deus. Isso, quando ele passa a conhecer um pouco da verdade, devemos idear pensamentos valiosos, meditar na nobreza da vida e passar a viver copiando a vida de Jesus, porque Deus nos assiste por muitos canais, mas na terra ele se firma na personalidade do Cristo, que flui a vida para todos nós com mais intensidade de amor. O amor é a explosão de vida no centro das vidas, onde domina Deus e resplandece o Cristo. Que assim seja. Já deu um resumão aí de tudo, né? Eu trouxe aqui eu tenho um título guardado desde quando começou esse capítulo aqui dos sonhos, e toda hora eu encontro um, esse aqui é melhor, esse aqui é melhor, tá lá o teu pão que eu estou para guardando melhor para ele, dona Denise, ó. Não, quando eu leio assim, eu falo, pô, essa aqui tem mais a ver. E essa aqui tem a ver quando a gente tem essa noção de que a gente pode ter, sim, esse conhecimento do dia da morte. E a gente vai ver que isso não é tão importante. O importante é isso aqui, você tem medo de perder. E o que você tem medo de perder? Aí Jesus já coloca lá, o teu coração está onde está o teu tesouro. Qual é o meu tesouro? Pelo contrário, não. O teu tesouro está onde está o teu coração, né? O teu coração está porque a tua atenção, o teu sentimento está onde está o teu tesouro. Então, quer dizer, o teu tesouro é tua bússola. E qual é o meu tesouro? Porque muitas das vezes a gente vai falar, ainda mais se vier lá uma câmera na frente, é minha família, faço tudo por ele. Chega em casa, quebra o pau, xinga, briga, mas na frente do público é minha família. Então, qual é? A gente tem que ter
essa noção, qual é o meu tesouro? Por quê? Porque as nossas atitudes, às vezes, é condicionada a esse conhecimento inconsciente. Os nossos gatilhos é acionado por um interesse que a gente, às vezes, não sabe tão claramente, né? E eu acho assim, cara, o legal, depois de você começar a se aprofundar um pouco mais nesses temas aí que a gente estuda, é que a nossa vida, como é que funciona? O problema é você estar duro ou sentindo dor. Está duro ou está sentindo dor, você acha o mais infeliz das criaturas. E aqui, você continua duro e continua sentindo dor, só que tu tem essa visão, né, do que vai além disso aí, né? Que isso não é tudo. Isso passa, né? Isso aí é a matéria que sofre, né? Realmente ninguém quer ficar sem dinheiro, nem ninguém quer ficar doente. Mas, pô, quando você tem essa visão do que te aguarda mais adiante, né? Pô, isso aí te dá uma tranquilidade, uma serenidade. Não é sempre não, sabe? Não é sempre não. Nada, Denise. De vez em quando, o negócio não. Aí é aquilo, né? Aquele homem velho que ainda está aqui dentro, ele pula aqui. É questão de maturidade mesmo, de equilíbrio. É legal um espírito associado falou há uns 15 dias atrás. Na verdade, que vocês têm que aprender que para aprender a amar, para vocês o melhor caminho é o sofrimento. E você vai ver que primeiro você tem que se colocar pequeno para você entender a grandeza dessa força que é o amor. E para você entender e se nivelar por igual. Porque você às vezes está muito... a tua base está muito alicerçada, sabe, numa riqueza que te estraga, que te põe superior, te põe numa soberba, que você não tem essa sensibilidade, sabe, de se colocar no lugar do outro de uma forma mais sensível. Você até acha que você entende o lugar do outro, mas você não entende os pormenores, você não entende, sabe, a miudeza da situação. Você só sabe, aquilo ali é para ele crescer, para ele isso, mas aquela dor ali, ou aquele amadurecimento na necessidade, na subjugação da tua vaidade, do teu ego, e ali que você vai ter essa visão mais ampliada, né? E depois que você tem, estou aqui, né, pensando aqui, e depois que você tem o conhecimento, depois que você começa a procurar, de vez em quando acontece comigo, eu volto as minhas atitudes lá, quando eu tinha algum problema, que eu fiz, aconteci, me revoltei, e agora eu digo assim, caramba, não adiantou nada. É verdade. As coisas aconteceram, você sofreu, você fez o outro sofrer, e não adiantou nada. Então, como você falou, né, Valdemir, devagar, mas com essas reflexões. É verdade. Com às vezes, até hoje, quando acontece alguma coisa comigo, que eu começo a querer ver aquele o velho, né, o homem velho lá, e eu digo assim, opa, peraí, não adiantou você se revoltar, não adiantou você fazer isso, fazer aquilo que já está contra o que você já sabe, já está tentando fazer, né? E aí, por isso que é bom estudar. Estudar e tentar pensar assim, bem, não é estudar e deixar para lá, não. É colocar em prática. Praticar o que você está estudando. É difícil, como você falou, né? Muitas vezes é difícil, mas nós somos imperfeitos. Mas a gente tentar, porque eu faço esse exercício comigo, quando eu começo a querer me revoltar e digo, opa, peraí, não adiantou, tudo vai acontecer como tem que acontecer. Agora, como você vai ver, o que você vai fazer do que está acontecendo, é que é o grande, né? E onde foi interessante, até o depoimento que eu dei ali do que aconteceu essa semana comigo, do espírito ali, dizendo, colocando que ele desencarnou por causa de alguns acontecimentos, de repente de fidelidade, de outros problemas. Eu acho que foi psicografia da Tânia, não foi? Acho que foi. Aí, eu colocando que o interessante é a gente entender que a gente está num processo
de caminhada evolutiva. A gente não está pronto, a gente está se preparando. E entender, sabe, esse amor que tem que começar conosco. Que a gente tem que entender que errar é humano. E que a gente está nesse processo, nessa confusão aqui, é para isso mesmo, é para interagir, para dar bordoada, é para ir aprendendo. E aí a gente se coloca que os espíritas estão em cima da montanha, que está vendo tudo, que sabe melhor, e que isso tudo é uma grande besteira, porque em cima da montanha é seco, frio e isolado. Aonde tem a vida é no vale. É no vale. A gente tem que estar lá embaixo, onde está a vida. Eu estou pensando aqui, dona Jesus, nós somos tudo pipoca. Aí vai ter que tomar fogo, pular e terminar. Mas que vamos ser pipoca, não. Então vamos aqui, eu trouxe esse livrinho falando de uma pergunta do Livro dos Espíritos, lá da questão 264, que a gente ainda não tinha essa série aqui, então, infelizmente, estudando, né? Você tocou um ponto agora aqui, antes de você começar. Então, a oração no monte é uma fuga? Depende da tua vontade de ir ao monte. Se você quer estar lá para ter um momento de paz e concentração, é uma coisa. Se você quer ir lá para ninguém te ver orando, é outra coisa. Se você quer ir lá para não ter contato com as pessoas, é outra coisa. Tudo é a tua intenção é que vai dizer o porquê, se é ou não é a fuga. Entendeu? Deixa a rapaziada lá em cima. Vê se o rapaz está fazendo tanta besteira. Nós fazemos nosso recolhimento, um monte da gente é onde a gente quer estar. Perto de uma árvore, num lugar bem retirado, ou num quartozinho fechado, para ninguém atrapalhar, né? Um pouquinho mais distante de dentro do movimento da casa da gente. Eu acho que ali é o nosso ponto, é o ideal. Aonde a gente sente a necessidade, aonde a gente vê que aqui posso. Estou livre, estou com minha cabecinha só aqui. E ali é o monte, eu acho que é mais ou menos... Jesus já até fala sobre isso, né? De você ir para um lugar onde não tem ninguém ali no teu quarto escuro e tal, fechar a porta e tal. As pessoas às vezes vão para o monte, usam roupas diferenciadas, isso tudo para classificar. É um religioso, é um devoto. Quer dizer, tem uma certa vaidade, né? É aquele caso lá de Platão com Diógenes, que um quer diminuir o outro. Estou pisando na vaidade de Platão, quando pisa no tapete entrando na universidade. Aí ele diz, olha, está pensando que me engana, eu vejo a tua vaidade pelo buraco da tua roupa. Aí, quer dizer, cada um usa a sua arma ali para querer aparecer, né? É isso aí. Então, a questão 264 do Livro dos Espíritos, a pergunta é, agora vou dar uma de elfo, né? Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Como é que é a pergunta? O que é? Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer. É interessante, qual é a tua intenção para querer passar por aquilo ali? Aí, resposta, ele escolhe de acordo com a natureza de suas falhas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de miséria e provações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outras desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Essa pergunta aí, a resposta, melhor dizendo, ela se torna mais interessante do que propriamente nós estamos ouvindo. Porque, se olhar pela parte, vamos dizer assim, individual, né, da individualidade da vida,
quase que todas as pessoas, quase que unanimidade, quase, vai querer um espaço melhor, onde tem mais recurso para viver, saúde, educação, e tudo isso faz parte. Então, consideravelmente, não se pode dizer, opinião minha, não se pode dizer que essa seja tão difícil, essa aprovação. Eu acho que, se olhar bem, a aprovação daquele que está numa situação de declínio, de pobreza, de extrema pobreza, vai ter uma tentação até maior, porque quer suprir uma necessidade. Já o outro que tem, ele tem mais é que doar, porque ele tem muito, ele pode doar. Então fica uma coisa assim meia complexa. Tu está falando com a tua visão de encarnado. Ele está falando aqui de você do lado de lá. lado, isso Você que tem eu uma tô outra visão. escolha, né? Está falando como nós estamos. Então vamos à resposta. A resposta não, o ponto de vista da nossa irmã aqui, Irmã do Fogo. O livro aqui é Emoções que Curam. Uma pessoa que tenha desencarnado sem ter resolvido a pendência do medo de perder, pode regressar à reencarnação com uma vida mental atormentada por uma constante sensação de tragédia, medo de perder o dinheiro, o filho, o emprego, os laços afetivos, os bens perecíveis. E para a gente aqui é assinar um atestado de incredulidade. Ainda mais depois de uma sessão mediúnica, que você vai ver ali os irmãos numa outra faixa vibratória ou numa outra dimensão existencial, falar que tiveram aqui e que por problemas esses ou aqueles estão vivendo uma situação diferente ou um desdobramento do que viveram aqui encarnado, e a gente não pega isso como uma cultura, como um aclaramento de como você mesmo falou, né? A gente faz, depois vê. Por quê? Não adianta nada. Não adianta nada entrar nessa visão meio egoísta, meio perturbadora, desesperada. E a gente tem ali, falando os irmãos, eu vivi aí, eu agia assim, e eu cheguei no mundo desse aqui, ó. Eu estou assim, eu estou assado. Isso tudo por não acreditar o que está na nossa cara aqui. E por quê? O que falta a gente a acreditar? Por isso que a gente, aqui nessa casa, a gente valoriza muito a reunião mediúnica, né? Porque aí você tem a experiência de ouvir daquele que passou situações iguais a nossas, nos mostrando o que está acontecendo com eles. Por que você fechar isso aí para que as pessoas possam despertar? Com regras, entendeu? No momento certo, sem querer convencer o mundo, entendeu? Mas dá essa possibilidade das pessoas... Porque até mesmo a gente que está aqui, a gente vê essa situação acontecer, né? Imagina quem não tem essa possibilidade, só nos livros, não tem a prática. Precisamos da prática, entendeu? E... A reunião hoje foi muito boa, foi assim, uma experiência assim, muito legal. Eu falei que tinha falado com você que eu não queria ficar mais, né, no segundo tempo. Mas ontem para mim foi bem legal, me ajudou muito. É didático, né? E uma pedagogia que você... você... Depoimento, né, de quem está lá. Depoimento de quem está lá. Então, aquele que chegou falando que ele passou pela porta, né, e viu luz, né? Achei aquilo tão importante nós estarmos aqui, estudando, falando, mesmo errados que somos. Quando ele falou, eu fiz, caramba, que responsabilidade. Aí quem falou sobre o espírita pensar que está acima de tudo. Porque nada, é uma responsabilidade incrível. Deveria estar. Sim, claro. Deveria estar. Nós deveríamos, mas, infelizmente, nós somos imperfeitos. Você tocou esse parágrafo aí agora. Tem um bocado de gente aí que briga comigo que eu falo que para perder eu sou aquele cara que salta da rocha.
no meio das pedras lá embaixo. Eu prego isso pra caramba, para ganhar tem que perder. A vida é uma eterna corrente de perdas para você ganhar alguma coisa lá na frente. Há muito tempo que eu vejo isso. Perder muito para poder ganhar. Mas quando eu digo aqui que a gente tem que entender o que essa didática aqui se formando na nossa frente, é a gente entender que temos que jogar o jogo, mas sabendo isso é um jogo, é só um jogo. Isso não é a minha vida, isso é um jogo. E fica uma responsabilidade muito grande para a gente, eu acho até por isso que as pessoas têm, sabe, essa aversão a participar da reunião mediúnica, porque a gente está na responsabilidade de exemplificar lá fora. A gente está recebendo isso tudo aqui, aí quando chega lá fora a gente faz tudo o contrário, entendeu? Passa um atestado para os outros de que a gente não acredita naquilo que está dizendo. Mas, entendeu? Querer ser santo para eles é meio difícil para a gente. Quando eu falei com ele, eu estudei a semana, e foi verdade. Eu meditei, eu estudei a semana toda. Quando fui lá para a hora de fazer o testezinho, eu fui reprovado. E aí, só que aquilo ali a gente tem que aprender. Eu ainda não entendi essa equação. Eu ainda não consegui botar em prática. E falar, eu vou estudar mais. Eu vou isso. E não entrar na depressão. Mas é isso que eu estou falando. Você tem essa responsabilidade. Nós aqui temos essa responsabilidade. De lá fora, né, não passarmos atestado de que, entendeu? A gente tem que lutar. É uma briga nossa. Aí você não está em cima do monte, não. Tu está cá embaixo. Um pouquinho abaixo do topo, né? Porque o irmão que está ali do teu lado observando, o que ele vai querer ver é o teu sentimento. Antes, durante e depois. Principalmente depois. Quando o teu sentimento depois é ainda equilibrado, ainda sabe, pô, errei de novo, vou ter que estudar mais. Ele aprende ali, pô, o cara não saiu perturbado. Foi o que eu falei pro irmão. Se eu tivesse com a tua consciência, eu estava querendo até me suicidar. Mas não, saí como sai do banho. Pô, não aprendi de novo, tenho que estudar de novo. Isso aí que é o legal do doutrina espírita, né? Que a gente não está aqui ninguém para acusar ninguém, né? Vamos lá, cara, porque esse tema aí é muito legal, vai dar muita discussão aqui. Vamos lá. É verdade. Diante dessa dor interior, muitas pessoas iluminadas com o conhecimento espiritual acreditam que a tormenta desse medo deve-se a comportamentos de abuso de poder ou de riqueza em vidas anteriores. Olha só, é importante que ele vai ler agora. Hein? Entretanto, um número muito grande de pessoas experimenta essa prova por outras razões. Aquela conversa que a gente tem, né, de que tudo joga na conta da vida passada, né, e a gente vai naquele nosso achismo, né, pô, o cara está na situação de dificuldade hoje porque esbanjou ontem. Olha o que ele vai dizer aí agora. Peraí, deixa eu limpar aqui um pouco aqui que... Emociona. Foi ruim até de enxergar aqui. Emociona mesmo. Ela mexe com o coração da gente, esse espírito aí. Uma delas é a conduta de revolta e inveja cultivada longamente diante do sucesso alheio. São as pessoas que não arriscam ou não se esforçam e sempre atribuem o êxito dos outros à facilidade que, em verdade, elas gostariam de possuir para alcançarem seu sucesso pessoal. Isso aqui é muito profundo. Isso aqui vem de uma idealização, de uma criação que é nossa. Tudo conspira para o nosso melhor. O problema todo é a falta de fé. Eu vou abrir uma empresa ali, mas eu não sei o meio, eu não sei, não entendo do ramo. Você já criou vórtice, sabe? De falência, de quebra. Já está se auto-sabotando. Você já está materializando situações que de repente não viriam, não porque você não tem que passar, é porque você não vibra naquilo. Você não se põe superior. Então, quando você não quer uma coisa, você está afirmando que tem que passar por aquela coisa. A gente tem que entender que o que são? Nós somos co-criadores, mas como? Eu não quero o meu bem? Às vezes não. Olhando primeiro a metade do copo para baixo, né? E não para cima. A gente vai
colocando o pessimismo na frente do otimismo. A gente vai idealizando coisas negativas, aonde começou um efeito Coca-Cola ali, que de entusiasmo e rapidinho baixou, porque você entrou na visão materialista e não colocou, está na mão de Deus. Eu quero fazer isso, está na mão de Deus. E entrar na empreitada. E quando a gente vê esse lado pessimista, a gente fala, aí põe a se vitimizar. Começa a botar a culpa em Deus, a culpa que nasceu para sofrer, para isso, aquilo. Não. A nossa carta de vida está aí, que a gente tem que passar por situações. Mas a gente vai lembrar a carta de Pedro. O amor fraternal abole multidões de pecados. Quer dizer, quando a gente sai daquele patamar de pequenez, de vibrar negativo, e a gente sobe e cria ali já um ambiente nosso, você não precisa passar pelaquela desgraceira que tinha que passar para aprender, porque você aprendeu de uma forma mais suave, você aprendeu empiricamente, olhou, viu, vivenciou e aí deu aquele insight, é isso aqui. Então a gente tem que entender esse nosso lado pessimista e trabalhar contra isso. E agora, o texto que ele vai ler aí vai mostrar o nosso avesso. Presta sua atenção, vai nos botar aqui pelo avesso. Vai. Essa personalidade invejosa e revoltada costuma se esconder nas máscaras da prudência e do desapego. Essas pessoas normalmente lidam muito mal com os bens materiais e costumam ter atitudes confusas e insensatas no uso desses recursos. Um juízo apressado poderá lhe conferir a condição de pessoas com alto índice de evolução espiritual por conta da postura de indiferença ao crescimento e ao progresso. Todavia, por trás das máscaras de prudência e desapego, quase sempre se encontra em sombrio mental, de raiva e mágoa de si mesmo, e uma suposta resignação passiva, ou uma conformidade passiva por não ter superado seus medos. São pessoas acentuadamente reativas ante as ameaças reais ou imaginárias de perda e que gastam enorme energia para controlar pessoas e acontecimentos com a ilusão de que assim jamais passarão pelas experiências da perda. Elas preferem suas ilusórias condições de segurança na acomodação. Diante do medo de perder algo ou alguém, as perguntas que temos de fazer são: o que essa pessoa ou esse recurso representa na minha vida mental? E sobre que danos reais o medo quer nos avisar caso venha a acontecer a perda real? São segundo, Carlos, aí a gente tem que estar gravando bem essas duas perguntinhas para nós nos fazermos, diariamente. O que essa pessoa ou esse recurso representa na minha vida mental? Sobre que danos reais o medo quer nos avisar caso venha a acontecer a perda real? Analisemos algumas possíveis representações mentais para o medo. Para muitos pais, os filhos representam um troféu de boa moral. Quase sempre nisso reside o medo de perder os filhos para a depravação. Para muitos profissionais, o emprego representa a fórmula do sucesso e da realização. Assim pode nascer o medo do desemprego. Para muitos maridos, a esposa representa a pessoa mais importante de sua vida. É por esse caminho que brotam as fantasias de traição. Para muitas esposas, o marido representa a fonte máxima de segurança. Dessa forma, surgem muitos medos de autonomia e independência.
Para muitas pessoas, um bem material representa a expressão de sua capacidade pessoal. Essa representação assombra a mente com medos de roubo e violência. Agora, olha essa. Para muitos espíritas, os conceitos gerados pela cultura doutrinária representam fonte de poder e orgulho pessoal. Isso pode levá-los a acreditar em medos de fracasso que limitam a coragem de serem autênticos e de romperem com os modelos culturais vigentes. Eu não sei se aconteceu com vocês, né, mas comigo diversas vezes aconteceu de, pô, não vou por esse caminho porque eu sou espírita, não vou tomar essa decisão porque eu sou espírita. Isso faz um mal danado para a gente, sabe? Um mal muito grande para a gente. Não vou me ater aos outros assuntos aí porque eu me encaixo em cada um deles aí. Com certeza, dona Denise, com certeza, entendeu, Carlos? Jesus deu um resumão, uma régua para a gente balizar, amar o próximo como a si mesmo. E se a gente consolidar essa técnica de abordagem, está resolvido o negócio. O problema todo é o orar e vigiar, né? Então, diante das dificuldades que com certeza surgem na vida de todos nós, seja ela de qual tipo for, né? Vamos pensar nisso aí, né? Porque, pô, é um facilitador. Eu já sei o que está acontecendo aquilo ali. A gente não vai ser pego de surpresa quando vem, sabe, os pancadões aí, que vai vir na vida de todo mundo. Ninguém fica, né? Pô, perda de ente querido, as pessoas ficam, não sabe? E quando você tem essa noção, né, por menor que seja, isso aí te traz uma serenidade, uma tranquilidade para você enfrentar aquele momento, entendeu? E até dar força para os outros que estão ao lado, que não têm esse conhecimento, não se permitiram ter essa possibilidade, entendeu? Aí quando eu falo na divulgação da doutrina, entendeu? De abrir as portas do centro espírita para o povão, sem essa cobrança exagerada que se faz, que para você entrar numa casa espírita tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer isso, aquilo outro. Não, a gente que tem esse pouquinho de conhecimento, entendeu? Abraçar quem chega. Olha o irmão ontem que chegou aqui, né? Por acaso, no final, não, vou ficar mais um pouquinho, porque alguma coisa agradou, entendeu? O acolhimento, a forma como se recebe. A nossa responsabilidade, dona Gisela, eu acho que é enorme, entendeu? A gente tem uma responsabilidade muito grande e assim, podemos facilitar em muito a nossa vida daqui para frente, sabe? Deus está nos dando a oportunidade de ganhar muitos amigos encarnados e muito mais os que vêm do lado de lá para cá. É verdade. Nos livros que eu li até hoje sobre mediunidade, e falando dos médios, o livro que mais me sensibilizou pela uma visão tão profissional e tão maravilhosa do médium na casa espírita, trabalhando a sessão mediúnica, foi o Paiva Neto. Um livro sobre um tema que o Elê até toda hora fala, Apocalipse. Aí, ele falando que os médiuns de uma casa espírita, de uma sessão mediúnica, são enfermeiros, são psicólogos, são pessoas gabaritadas para reerguer aquela pessoa que está em queda. E ele coloca isso de uma forma popular, de uma forma a não ficar limitando isso. Mas por que se limita? Por causa da ignorância. Por causa do conceito de se colocar, sabe, um terror psicológico, uma necessidade de ter uma segurança. A segurança é porque a gente não tem uma confiança tão sincera. A gente não tem uma forma de conversar com aquele caído sem criar trejeitos milagrosos, ou macumbeiros, criando estilos, situações. Tudo é psicológico. A vida nunca termina. Você está num processo evolutivo. Tudo é criação tua. Qual é o problema que tem isso? De você ir lá e dar uma posição mais psicológica para aquele cara, para aquela pessoa que está ali caída, que está ali perturbada. É você ter
essa visão lógica. Não tem aqui esse negócio de mago negro, de bruxo, disso e daquilo, é você que está dando poder para ele. Tudo que você vai acreditar, ele vai absorver como poder. O poder que tem é de persuasão, e mais nenhum. As criações são vontade dele e necessidade minha. Eu gostaria de acrescentar o seguinte, no que tu está falando, nem esse Jesus que o pessoal coloca aí como o solucionador de todos os nossos problemas. Com certeza. Entendeu? Ele é o nosso grande amigo, ele é o nosso modelo e guia, devemos seguir os exemplos dele, mas não entregar o trabalho que é nosso e achar que ele que tem que resolver. Aí a pessoa se frustra quando você faz essa pregação. Não vem que Jesus vai te salvar. Não, vem que Jesus vai te dar meios de você se salvar. Não é ele que vai te salvar. É a gente colocar no nosso dia a dia isso, esse roteirozinho que está aqui, né, dona Denise? Que é uma coisa que não é tão... Bem entendeu? simples, no caso eu, você mais ainda, que eu acho que o ensino médio mais ainda. O professor não vai salvar o aluno lá, no dia da prova. Quem tem que estudar, quem tem que batalhar, quem tem que correr atrás é o aluno. E Jesus foi mesmo, ele é o mestre, ele é nosso mestre, ele deixou. Os ensinamentos estão aqui. Agora, o que nós vamos fazer deles, aí já é nosso. Já está bem claro ali. A tua fé te salvou. Então, quer dizer, ele mesmo não se nomeou. Então, quer dizer, a coisa é toda psicológica. Sem querer desfazer de outras doutrinas, aí vai lá que Jesus salvou. Não do jeito que muitos pensam. Eu acho duas coisas, né, que tem muito hoje, né? O Jesus é o cara salvador ou o cara da foice. Não faz isso que Jesus vai te... Não, o castigador é o salvador. É o diabo. É o diabo, então. Os dois, pô. Não, e a gente vai ver que, de repente, tem aquela ascensão financeira, tem isso, aquilo, mas toda alicerçada numa bancada podre. Porque aquilo ali vai te condicionar de novo a uma vaidade, a um status quo que não existe, e você vai achar que está bem. Mais tarde vem uma ribanceira que você vai cair mais profundamente, né? É a tal fé cega, né? É o que muitos pregam aí, a fé cega. E não aprendeu com a situação. Eu tenho uma experiência da minha irmã, que foi a uma igreja, dizendo que o marido ia ser salvo, que ia salvar, que ia salvar, que ia salvar, que ele ia, e veio meu cunhado faleceu. Para a esquerda. Ela, que não estava ainda muito preparada, ela se revoltou contra a religião. Mas a culpa não é da religião, é a pessoa que está lá. Você não pode acreditar nessa fé cega aí, que tudo vai acontecer, que vai salvar, tipo assim, todo mundo tem hora certa de morrer. O que pode, eu acredito, que aconteceu com a minha cunhada, que eu acho que foi para o espírito dela. Toda aquela oração, toda aquela coisa que eles fizeram lá, eu acredito que tenha sido. Ela faleceu também, com duas experiências. Ela faleceu. Mas eu acredito que todos aqueles pastores, aquelas orações, serviu o espírito dela. Porque ela realmente era bem calma em relação à doença dela. Mas vamos lá. É por trás que eu parei? É, por trás. Por trás de cada medo de perder, existe um indício da alma que aponta o que necessitamos rever, o que representa aquilo que tememos perder na nossa vida. Só um segundo, pô, você traz essas lições para cá. Olha só o que ele está lendo aí, gente. Presta bem atenção. Se isso passar pela nossa cabeça em algum momento, tá? Está sendo dado aqui por remédio, tá? Não é Jesus que está querendo salvar, não. Olha só. Por trás de cada medo de perder, existe um indício da alma que aponta o que necessitamos rever. Precisamos rever. O que representa aquilo que tememos perder na nossa vida. Durante um tempo na vida física é necessário e aceitável que tais medos façam parte da rotina. No entanto, o amadurecimento emocional em certo momento da evolução nos convocará a enfrentar nossos medos pelo bem de nossa própria sanidade e de nossa libertação. Esse espírito abençoado da irmã está colocando aqui o seguinte, para a gente não ser afoito, tá? Durante e também que o medo é um mal. Ele está dizendo assim, ó,
durante um tempo na vida física, é necessário e aceitável que tais medos façam parte da rotina. O medo é a falência da alegria, né? O medo está ali por a gente não acreditar num futuro alegre, num futuro no qual a gente projeta um bem melhor, maior. Então, o medo é isso. O medo também não seria, tipo assim, muitas vezes a gente tem que ser prudente. Eu vi mais ou menos assim, eu estou certa? Porque não, você ter aquele medo excessivo que te paralisa é ruim. Mas aquele medo que eu vejo assim, muitas vezes eu sinto isso, que é uma coisa de prudência, eu vou pensar, será que é por aí? Aí eu vejo esse medo como positivo. Sim, é positivo por causa do nosso patamar evolutivo. É positivo por a gente ainda não conhecer, sabe, um lado desdobrado, mais desdobrado da verdade. E esse medo é sim, mas no estágio evolutivo que a gente se encontrava. Hoje a gente tem que massificar para não entrar na necessidade do medo. Conhecer a verdade. E qual é a verdade? Um interrelacionamento. Amar o teu irmão como você se ama a você. E nisso vai te dar uma confiança que você não precisa do medo. O medo é uma necessidade do sem fé, do sem foco, do sem saber. Então, quer dizer, é necessário o medo? É para o ignorante, para aquele que ainda não consolidou verdade. E se eu tenho medo, é porque eu ainda estou nessa faixa. A irmã Dufour, anteriormente, só citou a palavra prudência. Aqui nessa lição, ela falou assim: essa personalidade invejosa e revoltada costuma se esconder na máscara da prudência e do desapego. Essas pessoas normalmente lidam muito mal com os bens materiais. Então é preciso a gente refletir, conforme foi dito, né? Até onde o medo é bom e até onde o medo é... Então, isso que eu quis dizer. Não, eu coloquei aqui bem uma faixa divisória para a gente entender isso. E não entrar no terror, eu tenho medo ainda. É natural. Não, realmente. É natural. Eu estou nesse mundo e eu sou desse mundo ainda. Eu penso dessa forma. Medo. Não vamos dizer que não temos, porque estamos aqui encarnados, ainda somos muito temos que crescer muito, estamos muito pequenininhos. Mas eu estou pensando dessa forma, o que vai adiantar eu ter medo, aquele medo horroroso? Vai virar pipoca mesmo? Vai, independente de eu querer ou não querer, de eu ter medo ou não ter, vai chegar, vai acontecer. Eu vou ter que aguentar, vou ter que segurar. Que aquilo ali é o que você precisa naquele momento. O que vai adiantar ter medo? Medo é um desdobramento do egoísmo. Você maltratou, você violentou, você criou uma porção de coisas que a culpa associou ao medo da falência. Por culpa sua, porque você fez isso, você fez aquilo outro. O medo não é, por que ter medo? Não, ali é um sentimento a mais que vai indo, quando tu vê, tu está tapado, tu não tem, o oxigênio não circula, você não pensa, você só fica naquele monodeísmo da falência, porque você não trabalhou, você não vivenciou, não interagiu, e isso, o medo é um resultado. Não é uma forma, um estilo de vida, é um resultado da vida. Pô, Carlos, então, sou muito frio. Razão e emoção. Quase morri afogado 2 vezes. De cara cheia, bati com o carro, quase matei todo mundo que estava no carro. O que acontece? Você toma medidas preventivas. Quase morri 2 vezes e não vou passar mais da linha da onda, porque não vai mais coisa. Isso é razão. Não vou beber mais dirigindo. Então, você tinha medo disso acontecer, mas você conseguiu quebrar isso. É razão e emoção. A vida você caminhou por uma coisa cética. Você foi por ali e ali conseguiu se livrar, mas nem todo mundo é assim. E outra coisa, isso também, como você está falando, causa e consequência. Que é a nossa base de estar aqui. Aconteceu por causa da causa. A consequência foi de eu ter bebido, foi de eu ter passado a linha do mar, tá entendendo? Então você evita isso daí. Conhecereis a verdade, ela te libertará. E essa...
Então, isso aí entra naquela comunhão, né? Ação e reação. Muitos dizem assim, eu sou temente a Deus. Você é temente a Deus? Então ele não conhece nada de Deus, nem de si próprio, das observações que ele tem que fazer. O que foi dito aí agora, né? Para que as pessoas tenham a convicção do que está fazendo. Então vamos continuar aqui. Karma é isso. Enfrentar o nosso sombrio, entender-lhe as mensagens profundas e iluminá-las com novas respostas. Enfrentando o nosso karma interior, encontramos a luz que o medo pode estar nos indicando. No medo do fracasso, encontra-se os talentos para a legítima vitória. No medo da inutilidade está o recado de quem você tem. No medo está o recado de que você tem algo rico a realizar. Olha só que coisa. Preste muita atenção. No medo da inutilidade está o recado de que você tem algo rico a realizar. Quem vai dizer que lá naquele monte de cocô de boi, de galinha, tem um aprendizado ali. Você vai ter a possibilidade de obter vegetais aí aos montes aí. Quem vai dizer? No medo da rejeição e do abandono está o chamado para que você se aproxime mais de você. Outra muito Essa é importante. No medo de aprender está o convite para deixar a vida fluir com o melhor que ela tem. O medo de submissão está a força indicadora de sua capacidade independente. No medo de errar, você expressa seu desejo de sempre aprender. Karma não se encerra na dor, e sim no amor. A dor é apenas aviso e fator emocional de indicação de que podemos alcançar o amor. Você tem medo de perder? Tome essa emoção como um convite da vida para voos imaginários de força, realização e paz. Só voltando aqui, você falou medo de aprender. No medo de perder está o convite para deixar a vida fluir com o melhor que ela tem. O medo de perder. De perder. Deve ser o quarto quinto parágrafo. Medo de perder. Você botou de aprender, tem que perder. O medo de perder está o convite para deixar a vida fluir com o melhor que ela tem. Essa é bem marcante, porque tem gente aqui que me critica, me joga pedra, que a gente tem que perder muito para poder ganhar lá na frente. Sempre pode ser uma queda de pedra. Então, tem uns aí que me batem direto que eu falo isso. Muito bom mesmo. A responsabilidade é tua, tu não tem que se vangloriar disso, né? Você tem que analisar o que você fez. Mas o difícil é você estar preparado para a perda, né? Preparado para saber que ela vem e está preparado. E outra coisa, você tocou muito no financeiro. 56 anos eu aprendi o seguinte: a vida ela é cíclica. Já foi a Teresópolis, já como é que é? Tem um monte de montanhas. Isso aí você vai e volta, vai lá na outra montanha e volta. O negócio é a preparação para isso aí. Não, e também é o seguinte, é cíclica. Mas quando a gente é espírito e entende que a vida é eterna, quanto tempo vai ficar a minha queda? Minha ascensão vai demorar muito tempo. Até quanto você quiser. Não, mas aí é que Deus também, né? Mas isso tudo é questão de inteligência. Então. Se você está caindo, é sinal de que você não estava conduzindo bem. Não é uma coisa boa. Carlos, o homem, ele é produto do meio e ele tem que estar preparado para o meio. Não tem como você ficar isso, seja ele lá em cima, seja embaixo. Então o homem sempre ele vai ser produto do meio. Ou de cima, ou de baixo, ou do meio. Ele tem que estar preparado para o meio. Então, meu irmão, tem hora que tuas costas tem que estar preparadas para receber as batatas. Eu acho que ele aprende no meio. Agora, se ele se juntar no meio, de repente não é uma realidade, né?